compartilhar algumas dicas ou orientações relacionadas às propostas aqui no livro Letrar, nestas duas páginas, 28 e 29 do livro. Todos os encaminhamentos dessas duas páginas estão de alguma forma vinculadas ao nome do vilão da história que a criança vem apreciando nessas últimas semanas. A história do Lobo e os 7 Cabritinhos. Portanto, os encaminhamentos estarão relacionados à palavra lobo, né? E essa palavra, então, será alvo de várias análises e são algumas dicas que eu pretendo compartilhar neste vídeo com você. Veja, a primeira tarefa, o primeiro desafio proposto à criança diz respeito ao último trecho da narrativa. Então, aqui no mini livro, na última parte, nós temos o último trecho que é a finalização da história, o desfecho da narrativa. Depois de reler esse trecho com a criança, o desafio proposto a ela é localizar onde está a palavra lobo. E todas as vezes que ela se deparar com essa palavra, a criança é orientada a contornar ou então colorir a palavra diretamente aqui no mini livro. Então, se vocês receberam recomendações da escola para utilizar os materiais em casa, proponha isso à criança então como ponto de partida. E para a realização deste encaminhamento, se você achar conveniente, ofereça para a criança uma tira de papel, um cartão de papel com a palavra lobo. Escreva na presença da criança essa palavra e ofereça ela como apoio neste momento. Assim, a criança pode observar a palavra que você registrou nessa tira e localizar essa mesma palavra aqui nesse trecho no livro, tá certo? E assim, então, ela vai observar essas palavras, adotar a letra inicial, por exemplo, como um indício para a localização daquela palavra ali no trecho do mini-livro. E vai descobrir, portanto, que a palavra é citada uma única vez nessa parte da narrativa. E é justamente essa informação que ela vai registrar aqui nesse quadro, na página 28 do livro, tá certo? Isso deve acontecer se vocês receberam recomendações da escola para utilizar os livros em casa, tá certo? Em seguida, outra proposta relacionada então à palavra lobo, que a criança já foi desafiada a localizar lá na narrativa. E agora ela observa cada uma das letras registradas no diagrama e o desafio é descobrir quais letras estão faltando em cada uma das outras linhas desse mesmo diagrama. Então você pode apontar cada uma das letras para a criança e solicitar que ela diga o nome daquela letra, ou você mesmo pode fazer isso para ela. E assim ela vai percebendo qual é a letra que falta na palavra lobo em cada uma das linhas desse quadro, desse diagrama, e deve, portanto, registrar essas letras que estão faltando neste quadro, tá certo? Veja, a ideia é que a criança observe, então, com mais detalhe cada uma das letras que compõem essa palavra, que é alvo das análises que estamos provocando a ela neste momento. Por fim, ela é convidada a escrever a palavra lobo usando letras que estão disponíveis aqui nos adesivos do livro de material de apoio. Então, aqui nas páginas 14 e 15, veja que nós disponibilizamos 2 conjuntos de letras, né, aqui na página 14 e também na 15, e fizemos isso apenas por uma medida de segurança. Caso a criança, ao destacar os adesivos, venha a colar indevidamente e deseje retirar, esse adesivo vai estar impossibilitado de ser reutilizado. Então, ela pode fazer uso do outro conjunto de letras também aqui do livro de material de apoio. A ideia é, portanto, que a criança destaque as letras para colar na ordem convencional aqui nestes quadros da página 28. Portanto, é importante que você pergunte para a criança qual é a primeira letra do nome do personagem, da palavra lobo. E assim, observando os registros que ela mesma fez aqui no diagrama, ela vai identificar que se trata da letra L. Portanto, onde está a letra L aqui nos adesivos? E assim, então, a criança destaca a devida letra para poder colar no primeiro quadro ali da página 28 do livro Letrar. E dessa forma, letra por letra, é importante que você vá conduzindo as análises da criança para que então ela venha a compor convencionalmente essa palavra com esses adesivos.
Os adesivos que restarem, se ela desejar, ela pode utilizar uma folha avulsa para compor o nome desse personagem, ou então a palavra bolo, que também é possível com esse mesmo conjunto de letras. Evidencie isso para a criança, vai ser uma descoberta interessante para ela fazer neste momento também. Aqui no finalzinho da página nós temos um desafio de percepção visual, temos o personagem lobo e algumas sombras desse mesmo personagem. O desafio é localizar qual é a sombra que corresponde a essa posição corporal do personagem. Então proponha isso à criança também, para ela se divertir com esse personagem nesse momento final da história. E depois, vamos aqui à página 29 do livro, que traz a proposta, ainda envolvendo a palavra lobo, que a criança vai brincar de digitar as letras para compor essa palavra aqui no teclado deste aparelho celular ilustrado nessa página 29. Então a ideia é uma brincadeira, escrever no celular. Talvez agora, nesse momento de distanciamento que estamos vivendo, talvez seja uma situação que está acontecendo com a criança. Ela pode estar se comunicando com familiares ou vendo vocês, adultos, compartilharem mensagens por meio de algum aplicativo no celular. Então, digitar nesse teclado do celular pode ser uma brincadeira que acontece aqui, mas que pode ser estendida também para o aparelho que vocês tenham aí em casa. Então verifique as possibilidades e possibilite esse conhecimento. Por exemplo, você pode abrir a ferramenta de notas do seu aparelho celular e propor que a criança brinque de digitar a palavra lobo ou então a palavra bolo, que vocês acabaram de compor com os adesivos que restaram, e assim a criança terá essa possibilidade de ampliar seus conhecimentos com relação a esses recursos tecnológicos também. Esse é um conhecimento importante para a criança e ela pode então experimentar, explorar as suas estratégias por meio desse recurso que você possa vir a possibilitar a ela. Nós criamos, vejam, por meio desse código aplicado aqui na página, um brinquedo digital similar ao celular, então a esse dispositivo comum no celular para a escrita de palavras. Nessa nossa proposta, a criança, ao teclar nas letras, ela vai ouvir o nome de cada uma das letras. Ela pode fazer isso com o nome do personagem lobo, com o nome dos outros personagens, com o nome dela mesmo, e de outros familiares que estejam aí e que sejam interessantes ou que interessem a criança nessa composição. Então, coloque-se à disposição da criança para ajudá-la, caso ela deseje escrever o nome de outros familiares que estejam aí convivendo com ela nesses dias. Brinquem então aqui na ilustração ou por meio do acesso a esse recurso digital que nós desenvolvemos, e assim a criança vai ter a oportunidade de ampliar os seus conhecimentos com relação às letras que estão disponíveis à nossa disposição para escrever quaisquer palavras que a gente deseje. Então, proponha isso à criança e amplie assim o repertório dela com relação às letras aqui no teclado ou aí no teclado de um celular de verdade, caso você considere isso apropriado para sua criança. E para finalizar, nós criamos uma situação-problema na qual a criança tem que observar o teclado ilustrado para identificar quais letras vêm imediatamente antes e imediatamente depois dessas letras da palavra lobo, da letra L, da letra O e da letra B. Vejam, no caso da letra L, olha a posição dela aqui no teclado. Só há uma letra que vem imediatamente antes nessa linha do teclado, que é a letra K. Imediatamente depois não há nenhuma letra. A próxima letra está na outra linha. Portanto, aqui neste espaço a criança pode fazer uma marca que evidencie que não há nenhuma letra ao lado da letra L no teclado do celular. Vejam, por que é importante esse tipo de análise? Para a criança localizar as letras nesses teclados, seja teclados virtuais ou o teclado de verdade lá do computador que talvez ela utilize. Porque a disposição das letras não segue a ordem alfabética. E é esse conhecimento que nós vamos possibilitar à criança quando propomos esse tipo de situação, de reflexão a ela. Veja, ao mesmo tempo que amplia
o conhecimento em torno do conjunto de letras disponíveis para a escrita, ela também vai ampliar os conhecimentos em torno dos recursos tecnológicos disponíveis para a gente escrever. Então, possibilite esse tipo de encaminhamento, propõe à criança brincadeiras de mandar mensagens para familiares, ela pode mandar, claro, mensagens de áudio, mas se você puder propiciar situações de escrita de mensagens em que ela dita o que deseja escrever e você tecla para ela, será uma boa oportunidade para ela ampliar seus conhecimentos com relação ao nosso sistema de escrita. Então, aproveitem essas oportunidades para auxiliar a criança na ampliação desses conhecimentos.